Saudar os nossos amigos e irmãos, tanto do portal Escola Dominical quanto do EBD em questão, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a uma palestra comemorativa do Jubileu de Prata do portal Escola Dominical. E nós fizemos questão de fazer esta parceria com o EBD em questão, porque o criador do EBD em questão, nosso pastor André Moreira, é um dos grandes amigos e que acompanharam durante todos esses 25 anos do portal Escola Dominical. No dia 4 de janeiro de 2001, o nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu lançava na internet o portal Escola Dominical como um lugar para que os professores de escola bíblica dominical tivessem um apoio para o exercício do seu ministério. Irmão Sérgio Paulo, com a sua visão prospectiva a respeito da internet, já via que o mundo iria passar a acontecer na rede mundial de computadores. E era essencial que a palavra de Deus pudesse ser divulgada com responsabilidade. E irmão Sérgio Paulo viu que os professores de escola dominical eram os grandes multiplicadores da palavra de Deus. E aí começou este trabalho que já chegamos a 25 anos. Nosso irmão Sérgio Paulo não mais está entre nós, mas estamos aqui continuando este trabalho e agradecendo a todos os irmãos que têm ajudado o portal Escola Dominical, que vive exclusivamente das doações dos irmãos e da prestatividade dos seus voluntários integrantes. E para comemorarmos este Jubileu de Prata, nada melhor do que estudarmos a palavra de Deus. O portal Escola Dominical, ele tem a função de dar apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical e não há como comemorarmos esta data a não ser estudando a palavra de Deus. Porque a Escola Bíblica Dominical, como já nos ensinava o nosso saudoso e grande mestre, pastor Antônio Gilberto, ela é a própria igreja ministrando o ensino bíblico metódico. Então, se a Escola Bíblica Dominical é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico, nada melhor do que refletirmos sobre a Escola Bíblica Dominical. E neste Jubileu de Prata, nós vamos fazer aí uma associação entre a missão da igreja e a Escola Bíblica Dominical. Se a Escola Bíblica Dominical ela é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico, então a Escola Dominical é a igreja. E para que serve a igreja? E aí, preparando aqui o tema que nós vamos tratar hoje, nós lembramos de uma citação de Albert Benjamin Simpson. Albert Benjamin Simpson, ele foi um dos grandes evangelistas do século XIX. É um dos precursores do avivamento pentecostal, o criador da Aliança Cristã Missionária. E Albert Benjamin Simpson, que viveu entre 1843 e 1919, no seu livro Uma Vida Cristã Mais Ampla, ele nos diz algo que é muito atual. Disse Albert Benjamin Simpson: Cristo nos mostra o plano para uma igreja cristã que é muito mais que a associação de amigos com interesses comuns para ouvir uma vez por semana um discurso intelectual e entretenimento musical e continuar como que por procuração um mecanismo de trabalho cristão. Em vez disso, uma igreja que pode ser ao mesmo tempo mãe e lar de toda forma de auxílio e bênção que Jesus veio para dar aos homens perdidos e sofredores. Berço e lar das almas,
fonte de cura e purificação, abrigo para os órfãos e angustiados, escola para a cultura e treinamento dos filhos de Deus, o arsenal onde são equipados para a batalha do Senhor e o exército que luta estas batalhas em seu nome. Tal centro de pessoas neste mundo triste e pecador. Então, isto que é a igreja. E não é à toa que foi Albert Benjamin Simpson que criou o lema do chamado Evangelho Quádruplo. Jesus, nosso Salvador, santificador, curador e Rei que há de vir. Que se transformou na célebre frase Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará, que está na nossa declaração de fé, né? É o subtítulo da nossa declaração de fé. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. O chamado evangelho pleno, o evangelho completo, o evangelho quadrangular. E é exatamente este o tema dessas nossas palestras comemorativas do Jubileu de Prata do portal Escola Dominical. O Evangelho pleno e a Escola Bíblica Dominical. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. O que a Escola Bíblica Dominical representa para a realização desta missão da igreja? Porque a igreja, ela é, como diz a nossa declaração de fé, lá no item 10 do Cremos, da segunda edição, a igreja é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus individual e coletivamente. A missão da igreja, como nos mostra a própria declaração de fé, ela é glorificar a Deus. Essa é a missão da igreja, glorificar a Deus. É o que nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que a nossa declaração de fé, na página 154 e 155, diz assim: entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, do discipulado, da edificação de seus membros e do trabalho social. E continua a nossa declaração de fé. A edificação é realizada por meio do ensino da palavra, nas reuniões apropriadas da igreja, como o culto de ensino e a escola bíblica dominical. Então, eu gosto muito dessa passagem da nossa declaração de fé, porque ela mostra que a missão da igreja é glorificar a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? O que é glorificar a Deus? Não é ficar gritando glória a Deus, glória a Deus. Glorificar a Deus é dar a Deus o seu devido valor, reconhecer em Deus o seu devido peso, a sua condição de Senhor, de dono de todas as coisas, a sua qualidade, a sua condição de Deus. Isso é glorificar a Deus. E como é que eu faço isso? Diz a nossa declaração de fé de uma forma muito feliz, através da adoração, através da evangelização, através do discipulado, através da edificação de seus membros e através do trabalho
social. E o nosso tema hoje, são esses os temas que traremos no Jubileu de Prata. Escola Bíblica Dominical em cada uma dessas manifestações da glorificação a Deus, que é a missão da igreja. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Salva, a Escola Bíblica Dominical e a edificação da membresia. Uma das formas de nós glorificarmos a Deus é através da edificação dos membros. E isso está incluído no Evangelho completo. Porque o Evangelho completo diz que Jesus salva. E a salvação é um processo que começou lá antes da fundação do mundo, quando Deus resolveu salvar o homem antes mesmo de criar o mundo. E terminará na glorificação, no dia em que Jesus vier arrebatar a sua igreja. Mas entre a deliberação para salvar o homem e a glorificação, na nossa vida existe um período que é aquele período que vai do momento que nós cremos em Jesus, ao ouvir o Evangelho, e somos salvos, porque invocamos o nome de Jesus, cremos em Jesus, ouvimos o Evangelho e o atendemos, e o momento em que seremos glorificados, num abrir e fechar de olhos, no dia do arrebatamento da igreja. Este momento é o momento em que nós temos que ser edificados, porque quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. É o que diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E o que fez esta palavra? Diz o versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, quando nós cremos em Jesus, porque ouvimos a palavra de Deus que nos foi evangelizada, quando houve a pregação do evangelho, nós cremos em Jesus e aí nós somos gerados de novo. Nós nascemos de novo, mas nós nascemos e precisamos crescer. Nós ganhamos vida, mas nós somos recém-nascidos espirituais. Acontece espiritualmente o que acontece fisicamente. Quando nós nascemos como um bebezinho, como Jesus, quando nasceu. O que a Bíblia diz que aconteceu quando Jesus nasceu? Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus nasceu como um bebezinho, e depois ele cresceu. É o que diz Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, ele cresceu tanto fisicamente como espiritualmente, porque ele se fez homem. Ele nunca pecou, ele não precisou crer nele mesmo. Mas nós que pecamos, precisamos crer em Jesus. E quando cremos em Jesus, nascemos de novo. Somos gerados pela palavra de Deus. E agora nós temos de crescer. Nós temos que nos desenvolver. E é por isso que, na nossa declaração de fé, nós repetimos o que a Bíblia diz lá em
1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se nós somos o corpo de Cristo, é porque nós precisamos crescer. Assim como fisicamente Jesus cresceu, e a Bíblia diz que ele cresceu em graça, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, nós também precisamos crescer em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. E é este crescimento, porque o corpo de Cristo, ele é um corpo vivo, porque Jesus vive e vive para sempre. A igreja é um organismo vivo. E todo organismo vivo, ele se desenvolve. Se você plantar uma semente de feijão, esta semente vai germinar e vai crescer. Se ela não crescer, se ela não se desenvolver, é porque ela morreu. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, ela tem de se desenvolver. E este desenvolvimento é o que nós chamamos de edificação da membresia. Porque além de ser comparada com um corpo, a igreja também ela é comparada a um edifício. Nós lemos aqui no item 10 do nosso Cremos, que a igreja, além de ser o corpo de Cristo, é a coluna e firmeza da verdade. Jesus, ao revelar o mistério da igreja, revelou a igreja como um edifício. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus já mostra que a igreja era um edifício, uma construção. Aqui em São Paulo nós estamos vivendo um boom de construções. Ontem mesmo conversava com um irmão, fomos visitar uma igreja perto de onde moravam meus pais, e ali já estão sendo construídos prédios, onde só havia casas térreas ou sobrados. Hoje nós já temos vários prédios, né? Porque são construções, são edifícios. E Paulo disse lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja é um edifício. E o edifício tem a sua edificação, a sua construção. Então a igreja, ela como corpo, é um organismo vivo que precisa se desenvolver. E como edifício, ela precisa crescer também, precisa haver a construção, precisa haver a continuidade desta construção, desta edificação. E é por isso que, se o corpo não se desenvolve, ele morre. E nós, quando cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. Então a igreja não pode ter morte. A igreja é o lugar da vida. Nós lemos aqui a citação de Albert Benjamin Simpson, onde ele diz que é o lugar de vida. A igreja é um lugar de vida. Ela é viva. E a edificação da membresia tem a ver com vida. Quando há vida, há desenvolvimento. Como eu disse para os irmãos, se uma planta deixa de se desenvolver, é porque ela morreu. Igreja não é lugar de morte, é lugar de vida. E a escola bíblica dominical contribui para o desenvolvimento da igreja. Um dos objetivos da escola bíblica dominical nos ensina o pastor Antônio Gilberto.
que a Escola Bíblica Dominical tem 3 objetivos. O primeiro é ganhar almas para Jesus. Tem a ver com a evangelização e o discipulado, que vai ser tema de outra palestra nesse Jubileu de Prata. O segundo objetivo da Escola Bíblica Dominical é desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. É a edificação da membresia. É o nosso tema de hoje. Escola Bíblica Dominical, ela é um lugar da igreja, é a igreja, porque ela promove a vida. Porque quando há vida, há desenvolvimento. E quem promove o desenvolvimento dos membros da igreja? A Escola Bíblica Dominical. É ela que desenvolve a igreja. E o que é o desenvolvimento? Quando nós vamos analisar o que é o desenvolvimento, nós vamos ver que o desenvolvimento ele se manifesta de 3 maneiras. 3 são as formas de desenvolvimento. Os estudiosos da biologia dizem que um ser vivo ele se desenvolve de 3 maneiras. Através do crescimento, que são as mudanças quantitativas. Então, a igreja ela aumenta o número de membros. Essa é uma característica da igreja. A igreja tem que ter aumento numérico, aumentar o número de membros. É o que vemos lá em Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias se acrescentam pessoas na igreja. Pessoas ouvem o evangelho, creem em Jesus e são salvas e passam a pertencer à igreja. Então, o crescimento é a primeira fase do desenvolvimento. A Escola Bíblica Dominical, ela evangeliza enquanto ensina. Por isso, ela traz pessoas para a igreja todos os dias. Ela tem que trazer novos crentes, principalmente entre as crianças e os adolescentes, onde o papel evangelizador é preponderante. Mas, além do crescimento, o desenvolvimento envolve a diferenciação. São as mudanças qualitativas. Então, desenvolvimento, primeiro, aumento de membros. É o crescimento numérico, é o crescimento. Segundo, é a diferenciação, é a mudança na qualidade. Os crentes passam a ser mais santos, mais crentes. Este crescimento também é qualitativo. E aí nós chamamos esse crescimento qualitativo de diferenciação. Esse é o objetivo da nossa vida espiritual. É nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós ficamos cada vez mais parecidos, mais conformes à imagem de Cristo, mais parecidos com Cristo. Por quê? Porque Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso irmão. E os irmãos se parecem. Quando nós olhamos para alguém, nós notamos se aquela pessoa, até perguntamos, você é irmão de fulano? Por quê? Porque ele é bem parecido com aquele fulano. Eu tenho uma irmã, ela é médica, e certa feita ela estava
atendendo um paciente. No final da consulta, o paciente virou para ela e falou: senhora, a doutora é irmã do Caramuru? Ela levou até um susto. Aí ela falou: só. Aí eu logo vi, a senhora é muito parecida com ele. E aí aquele paciente disse que me conhecia de uma das cidades que eu trabalhei como juiz de direito. Então, os irmãos são parecidos, e quando somos irmãos de Jesus, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com ele. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a edificação dos membros é fazer os membros cada vez mais parecidos com Jesus. Porque esse é o efeito do ensino da palavra. Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão quer dizer pertencente a Cristo, parecido com Cristo, pequeno Cristo. E como é que eles se tornaram parecidos com Cristo, pertencentes a Cristo e pequenos Cristos? Porque aprenderam a palavra. Durante todo um ano, Barnabé e Saulo ensinaram aqueles novos crentes gentios de Antioquia e eles passaram a ser chamados. Eles não se denominaram, eles passaram a ser chamados cristãos. Por quê? Porque eles eram parecidos com aquele Cristo que eles pregavam. E veja que em Antioquia, ninguém conheceu Jesus. Jesus nunca pregou em Antioquia. Mas quando eles faziam a comparação entre o Jesus que eles pregavam, e as pessoas faziam a comparação entre o Jesus que eles pregavam e a vida daqueles que pregavam, eles viram que aqueles que pregavam viviam do mesmo jeito que Jesus. E por isso passaram a chamar aquelas pessoas de cristãs. Por quê? Porque o ensino da palavra, ela nos faz parecidos com Jesus. É o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João 2:6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós precisamos andar como Jesus andou. E como é que nós vamos saber como Jesus andou? Estudando a palavra de Deus. Então, a escola bíblica dominical, ela serve para nos ensinar como Jesus andou. E aí nós vamos andar como Jesus andou. Vamos ficar mais parecidos com Jesus. A escola bíblica dominical promove, então, esta diferenciação. Nós passamos a ficar diferentes, cada vez mais parecidos com Jesus. É por isso que no final da Bíblia Sagrada há uma recomendação do texto bíblico que diz o seguinte, lá em Apocalipse 22:11: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A escola bíblica dominical nos ajuda a nos santificar ainda, a sermos cada vez mais santos, a sermos cada vez mais perfeitos, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus, a sermos cristãos. Isso é um dos objetivos da escola bíblica dominical. Ela promove a nossa diferenciação. Nós crescemos em qualidade. Mas tem terceiro ponto
do desenvolvimento. Os biólogos dizem que um ser vivo, ele se desenvolve quando ele cresce, é crescimento quantitativo. Quando ele se diferencia, é crescimento qualitativo, mas é também a morfogênese. Que palavra complicada! É morfogênese. Gênese quer dizer a origem. É a origem de novos órgãos e no espaço. O que quer dizer isto? Quer dizer que um corpo vivo, ele ao crescer em quantidade e em qualidade, ele faz surgir novos órgãos. Veja que quando o ser humano surge, ele surge como uma célula, um ovo. Mas essa célula vai se multiplicando, vai se diferenciando e vão surgindo os órgãos. O estômago, o coração, o pé, a mão, o olho. Vão aparecendo os órgãos e cada órgão vai ocupando o seu espaço. O corpo fica organizado. E organizado, ele tem condições de crescer em quantidade e em qualidade. Isso que é a morfogênese. E é isto que acontece na nossa vida espiritual. Na igreja, a igreja ela cresce em número, os seus membros, cada vez mais numerosos, ficam cada vez mais parecidos com Cristo, mas cada um tem um chamado, cada um recebe um dom, seja um dom ministerial, seja um dom espiritual, seja um dom de serviço, cada um passa a ocupar o seu espaço. E aí nós vamos ter o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre. Nós vamos ter aquele que exercita misericórdia, aquele que preside, aquele que profetiza, aquele que recebe a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, aquele que cura os enfermos, aquele que faz milagres, prodígios e maravilhas, aquele que interpreta línguas estranhas, aquele que fala em línguas estranhas, aquele que reparte e faz as pessoas repartirem os bens com os necessitados, aquele que ensina, aquele que exerce a misericórdia, aquele que ajuda, que auxilia o outro. Esses são os dons. Os dons assistenciais que estão lá no capítulo 12 de Romanos, os dons espirituais que estão no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, os dons ministeriais que estão no capítulo 4 de Efésios. E outros dons que estão em outras passagens bíblicas. A igreja é um corpo, é uma unidade, mas que é diversidade. E cada um vai descobrindo a sua vocação, o seu chamado, e a escola bíblica dominical tem também entre as suas funções, entre os seus objetivos, treinar o cristão para o serviço do mestre. Cada um sabendo a sua vocação, ele é treinado, ele é minudenciado, munição, né? Municiado pela escola bíblica dominical. Então a escola bíblica dominical treina aqueles que vão trabalhar na obra do Senhor, os obreiros. E o obreiro não é só o pastor. Cada uma das nossas funções na igreja, cada um que faz algo na igreja, ele é obreiro. Né? Na primeira edição da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no capítulo 14, na página 135, está escrito assim: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja.
E quem treina estes obreiros é a escola bíblica dominical. Então, nós vemos que a escola bíblica dominical está relacionada diretamente com a edificação da membresia. Quando a gente considera a igreja como um corpo, a gente fala de desenvolvimento. E o desenvolvimento é o crescimento quantitativo. A diferenciação, que é o crescimento qualitativo, e a morfogênese, que é o surgimento de órgãos e de obreiros com a devida ocupação de espaço na igreja. A escola bíblica dominical, ao evangelizar, ela ganha almas e, portanto, promove o crescimento numérico. Ao ensinar a palavra, ela faz com que o cristão fique mais parecido, o crente, o membro, fique mais parecido com Cristo. Isto é a diferenciação, o crescimento qualitativo. E, ao treinar o obreiro para aquilo para o que ele foi chamado, ela promove a morfogênese, que é o treinamento deste obreiro. Mas a igreja, além de ser um corpo, ela é também um edifício, como nós vimos. E esse edifício, ele tem por fundamento Jesus. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é Cristo, é a rocha, é o fundamento. Paulo repete isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus. E como é que eu conheço Jesus? Como é que eu fico sabendo quem é Jesus? Olha, aprendendo com ele, através do ensino. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E onde é que eu aprendo de Jesus? Nas Escrituras. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E onde nós aprendemos a palavra de Deus? As Escrituras? Na escola bíblica dominical. Então, a edificação tem por fundamento Jesus. E nós sabemos quem é Jesus nas Escrituras. E quem ensina as Escrituras na igreja? A escola bíblica dominical. Nós já vimos, a escola bíblica dominical é a escola de ensino bíblico da igreja, que evangeliza enquanto ensina. Ela não é uma parte da igreja, é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico. É ela a única escola de educação religiosa popular que a igreja dispõe. A igreja dominical devidamente funcionando. É o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. São palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, que nós repetimos sempre no início das nossas pré-aulas. A escola bíblica dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, ensinando a palavra do Senhor na casa do Senhor. O ensino da palavra do Senhor por toda a igreja chama-se escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é a igreja ministrando ensino bíblico metódico. Então não há como edificar uma igreja a não ser tendo Jesus como fundamento. E quem é que apresenta este fundamento? Quem é que põe este fundamento na igreja? É a escola bíblica dominical. Então, uma edificação começa pelo alicerce.
E o alicerce é Jesus. E quem põe este alicerce é a escola dominical. Uma igreja sem escola dominical não tem alicerce. E uma igreja sem alicerce estará na ruína, vai ruir. Quem disse isso foi Jesus, lá no final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sem a rocha, a casa cai. Sem escola bíblica dominical, nós não pomos a rocha como fundamento das nossas vidas espirituais, como fundamento da igreja local. E por isso a ruína é certa, o desastre é inevitável. Eu lamento ver hoje muitas pessoas achando que igrejas irão subsistir, irão permanecer, irão vencer, irão ter sucesso se você tiver show, se você tiver entretenimento, se você tiver parede preta, se você tiver tecnologia, se você tiver balada, se você tiver esporte, diversão. Isso vai fazer com que a sua igreja encha e tenha sucesso. Lê do engano. Se não tiver a rocha, se não tiver Jesus, se não tiver as Escrituras, será grande a queda. É o que diz a palavra de Deus. Mas, além de Jesus ser o fundamento, Jesus também é quem edifica. Ele é o construtor. É ele quem constrói. E esta construção é feita por Jesus, que é a palavra. Então, o crescimento, a edificação, ela se dá por meio da palavra. Não é só o fundamento, mas também o crescimento. O desenvolvimento, como nós vimos, se dá pela palavra. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tanto na primeira passagem que nós lemos no capítulo 2, como aqui no capítulo 4, Paulo
diz que é necessário ter o bom ajuste do corpo. E o que é o bom ajuste do corpo? Diz Paulo, lá no capítulo 2, o bom ajuste é o crescimento para templo santo. É ser morada de Deus no Espírito. Aí eu vou estar bem ajustado. E como é que eu sou morada de Deus em Espírito? Guardando a palavra, porque só quem guarda a palavra é templo santo no Senhor. Só quem guarda a palavra é morada de Deus no Espírito. João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu só sou morada de Deus no Espírito. Só sou templo santo no Senhor se eu guardar a palavra. Eu só posso guardar a palavra se eu a conhecer, se eu a aprender. Primeiro eu aprendo, depois eu cumpro. Primeiro eu busco a palavra, depois eu cumpro. Foi assim que aconteceu com Esdras. Esdras, que é chamado de o segundo Moisés pelos judeus, ele fez isso. Capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Primeiro Esdras buscou a lei, buscou a palavra. Depois ele cumpriu. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós nos tornamos morada de Deus no Espírito, templo santo no Senhor. Mas eu primeiro precisei aprender, precisei buscar. Então a escola bíblica dominical, ela promove este bom ajuste. E com bom ajuste, o edifício é levantado. O edifício, ele cresce, ele aumenta. Como nós lemos aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja que agora já fala Cristo como a cabeça. A estatura de varão perfeito é o crescimento. Ele é o fundamento, mas eu preciso crescer. Eu preciso ficar mais parecido com Cristo. Eu preciso cumprir a palavra. E para isso eu preciso conhecê-la. Então a escola bíblica dominical, ela é fundamental para a edificação, o crescimento do edifício de Deus que é a igreja. Ele vai virar um arranha-céu se eu cumprir a palavra, se eu estiver bem ajustado, se eu seguir a verdade, que é a palavra, em amor. A verdade é a palavra, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E Paulo diz que nós devemos seguir a verdade em amor. E aí nós vamos nos aproximando da cabeça, que é Cristo. O edifício vai crescendo, vai aumentando, vai virando um arranha-céu. E para isto, Jesus coloca na igreja os dons ministeriais. Essa passagem aqui do capítulo 4 é falando da função dos dons ministeriais, um dos quais é o dom de mestre. E nós também temos o dom de ensino, e os dois são usados na escola bíblica dominical. Então, mestres, eles usam para dar o bom, são usados para dar o bom ajuste do edifício. E qual é a atividade da igreja que promove este bom ajuste? A escola bíblica dominical. Nessa tarefa de desenvolvimento espiritual dos membros da igreja, a escola bíblica dominical já ensinava o saudoso pastor Antônio Gilberto, promove três coisas. Em primeiro lugar, a escola bíblica dominical promove a cultura da alma.
O que é a cultura da alma? Não é erudição. Não é erudição. Não é para você se tornar um doutor em divindade. Não. O que é cultivar a alma? Nós estudamos agora, no último trimestre do ano passado, nós estudamos sobre o corpo, alma e espírito. O que é a alma? A alma é o lugar, é a nossa individualidade, é a sede da nossa personalidade, onde está o nosso intelecto, a nossa sensibilidade e a nossa vontade. Intelecto, sensibilidade e vontade têm de ser cultivados, têm de ser construídos de forma que nós tenhamos hábitos cristãos. Então, o estudo da palavra gera hábitos, gera maneiras de viver, geram atividades, ações, atitudes. Estas atitudes têm que ser atitudes de Jesus, porque nós devemos andar como ele andou. E os hábitos geram o caráter. O conjunto dos hábitos geram um caráter. Isso por quê? Porque ensino da palavra, ensino, o que quer dizer a palavra ensino? A palavra ensino quer dizer colocar sinais, pôr sinais. É isso que quer dizer a palavra ensino, é colocar sinais. Nós agora precisamos ter as marcas de Cristo. Quando Paulo falou das marcas de Cristo, estava falando até das marcas físicas no seu corpo. Mas nós precisamos ter as marcas espirituais de Cristo para sermos parecidos com Cristo. Isso é o ensino que promove. A escola bíblica dominical, ela gera um caráter cristão. Eu passo a ter hábitos de Jesus, eu passo a orar, a jejuar, a amar as pessoas, a querer o bem das pessoas. Eu passo a ter aquelas qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. Eu passo a ter aquelas características que Jesus diz que são as características dos seus discípulos, lá no começo do Sermão do Monte, que são exatamente as qualidades do fruto do Espírito. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus diz que os seus discípulos têm fome e sede de justiça, são mansos, choram, são pobres de espírito, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, sofrem perseguição por causa da justiça e são injuriados e perseguidos. São 9 características que correspondem às 9 qualidades do fruto do Espírito. E quem nos colocará estas características em nós? O ensino da palavra. Isto é a cultura da alma. E como dizia o pastor Antônio Gilberto, os hábitos formam um caráter e um caráter forja o nosso destino. É por isso que nós lemos lá em Romanos 8, nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Quando nós adquirimos o caráter cristão, o nosso destino é o céu. Porque Jesus é o caminho. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se nós seguirmos a Jesus, nós vamos chegar aonde ele chegou. E aonde Jesus chegou? No céu. Ele subiu ao céu. E quem seguir o caminho de Jesus vai chegar também ao céu. E a escola bíblica dominical nos faz este caráter. E quem tem o caráter chega ao destino. Mas além da cultura da alma, a escola bíblica dominical também nos promove a educação. Ela não só dá o ensino, mas ela faz a educação. Por quê? Porque ela nos forma. Quem educa são os pais. Os pais nos dão a instrução e nós aprendemos a viver. A educação nos diz como devemos viver. Nós somos formados. O ensino nos informa, mas a educação nos forma.
E a Escola Bíblica Dominical nos ajuda a nos formar como filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser novas criaturas. Por quê? Porque não vivemos mais na prática do pecado. Nós agora praticamos a justiça. E onde nós aprendemos o que é a justiça que nós devemos praticar? Na Escola Bíblica Dominical, que é a própria igreja ministrando ensino bíblico metódico. É a Escola Bíblica Dominical que forma Cristo em nós. O apóstolo Paulo, ele dizia lá em Gálatas, capítulo 4, versículo, capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, não estou achando aqui, vamos ver, Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Jesus precisa ser formado em nós, irmãos. Jesus precisa ser formado em nós. E Jesus é formado em nós como? Quando nós não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem é que nos ensina a viver como Jesus vive? A Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela contribui para a nossa formação, para a nossa educação. Porque nós somos filhos de Deus e temos que ter a mesma conduta do Filho unigênito de Deus, que é Jesus. Mas temos um terceiro ponto que a Escola Bíblica Dominical trabalha no desenvolvimento da nossa espiritualidade. É a implantação da fé cristã entre os homens. A partir do momento que não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós, a partir do momento que nós passamos a ficar mais parecidos com Cristo, nós nos apresentamos na sociedade, no mundo, como filhos de Deus, como cristãos. Lembra? Os antioquitas chamavam os crentes de cristãos. Viam que eles eram parecidos com o Jesus que eles pregavam. Os cristãos davam testemunho. E a Escola Bíblica Dominical nos ajuda a que nós tenhamos bom testemunho. E então nós nos tornamos testemunhas de Jesus. E aí nós passamos a influenciar as pessoas. Porque Jesus diz que os seus discípulos são sal da terra e luz do mundo. Nós passamos a ser sal da terra, passamos a ser luz do mundo e nós passamos a influenciar as pessoas. E esta influência ajuda para que estas pessoas creiam em Jesus e se tornem crentes e sejam salvas. Então, a Escola Bíblica Dominical também tem esse efeito evangelizador indireto, porque torna cada membro da igreja em testemunha de Jesus. E como testemunha de Jesus, nós passamos a dar um bom testemunho e influenciamos as pessoas, influenciamos a sociedade e com isto as pessoas podem se chegar a Jesus, as pessoas passam a partilhar dos valores cristãos. Foi assim que surgiu a civilização cristã, que hoje é tão combatida pelo adversário das nossas almas. Fruto do quê? Fruto do ensino da palavra, fruto da escola bíblica dominical.
Sem escola bíblica dominical, nós não temos edificação. Sem escola bíblica dominical, a casa cai. Ela não cresce, ela não sobe a construção, ela cai. Sem a escola bíblica dominical, o corpo morre, porque não tem vida. Porque a vida é o desenvolvimento, e o desenvolvimento se dá pela palavra. É por isso que o desprezo pela escola bíblica dominical, ela contribui para que haja duas coisas que têm acontecido muito nos dias de hoje. A mortalidade infantil da membresia. Isso vai ser mais desenvolvido na palestra a respeito da escola bíblica dominical, a evangelização e o discipulado. Mas veja que sem que haja a nutrição do recém-nascido espiritual, sem que ele seja alimentado pela palavra, ele vai morrer. Ele vai morrer. E Jesus fala disso na parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aquela semente que caía nos pedregais, ela cresce, ela nasce, mas ela não cresce por quê? Porque não tem terra, porque não tem palavra. Então ela não gera raiz e por isso a plantinha morre. É por isso que muita gente aceita Jesus, mas quando não tem discipulado, e a escola bíblica dominical trabalha no discipulado também, e primacialmente, esta pessoa se desvia, ela morre espiritualmente. Por isso, hoje, nós temos uma porcentagem enorme de pessoas que creem em Jesus, mas não permanecem, porque não são discipuladas. Falta de escola dominical. É a mortalidade infantil. Mas nós também temos a mortalidade precoce. O que é a mortalidade precoce? É morrer antes do tempo. As estatísticas dizem que as pessoas que morrem entre 30 e 59 anos são pessoas que morrem antes da expectativa de vida. É uma morte antecipada, uma morte prematura. E isso também acontece, porque Jesus disse: Ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos o discipulado, é fazer discípulos, é o ensino do novo convertido. Mas também continua Jesus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou lendo Mateus 28, 19 e 20. Então tem a segunda parte. Depois que a pessoa é batizada, depois que ela é integrada à igreja, ela precisa ser ensinada a guardar as coisas que Jesus mandou. Senão ela morre precocemente. Se não há ensino da palavra, se não há escola bíblica dominical, a pessoa não se desenvolve, não cresce. E quando a planta não cresce, ela morre. Se não há crescimento, não há como combater o mundanismo. E a pessoa acaba morrendo. Jesus também falou disso na parábola do semeador, lá em Mateus 13 e 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele até nasce, cresce, mas é sufocado pelo mundo. Por quê? Porque não houve fruto, não houve ensino, não houve continuidade
do ensino da palavra. Ele não gerou um caráter cristão. Ele não produziu fruto. E nós somos salvos para produzir fruto. João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Mas se alguém não dá fruto, é tirado, morre, é separado de Deus. João 15, 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. É a mortalidade precoce. Muitos têm morrido espiritualmente, porque não produzem o fruto do Espírito. Porque por falta de palavra, por falta da escola bíblica dominical, o mundo toma conta da pessoa. Ela se deixa levar pela sedução das riquezas, ela se deixa levar pelos cuidados do mundo e morre. Que Deus nos guarde, irmãos. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Jesus salva. E ao salvar, nós temos que perseverar até o fim. E só perseveraremos até o fim se nos tornarmos filhos de Deus, se produzirmos o fruto do Espírito, se ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E isto só é possível frequentando a escola bíblica dominical. Amém.